a narrativa do Supremo. Isso porque o que ele fez foi legítimo, foi investigação defensiva. E olha, presta atenção, não foi nem o advogado quem procurou o Cid, foi o Cid que procurou o advogado. E enquanto isso, o Mauro Cid, que é a pessoa que realmente tinha obrigações legais e que violou todas, além de mentir, ele não foi preso. Surreal, absurdo. Tá claro o que está acontecendo. Eles estão mandando um recado sobre o que acontece com quem atrapalha os planos supremos, a narrativa do Supremo. E não é nada bonito. É coisa de ditadura. Agora me conta aí sua opinião. Você acha que alguém vai ousar agora atrapalhar a narrativa do Supremo? Conta aí pra mim nos comentários. É tanta loucura acontecendo no Brasil hoje em dia, tanta perseguição, tanta aberração jurídica, tanto escândalo, que o escândalo do INSS meio que saiu de cena um pouco. Não se preocupa não que ele vai voltar agora com força total, até ser engavetado pelo STF. Olha só, esse escândalo dessa magnitude, todo mundo já viu, envolve quem? Irmão do Lula, membros do PT, da partidos de esquerda. Então, com certeza, o governo daria um jeito de dar uma engavetada nisso. Na CPMI, colocaram o Omar Aziz, o mesmo que presidiu a CPMI da Covid contra o Bolsonaro. Ou seja, vão tentar fazer um circo para tentar esconder a verdade. Vai ser bem difícil. Só que aqui, agora eles fizeram uma estratégia que realmente ela é muito eficiente. Faz o seguinte. Isso aqui é ficção, né? É história. Já falei para vocês isso aí para ninguém se confundir. Vento 1, secretária. O Itamaraty está recebendo pressões internarnianas com a suspeita de fornecimento de... Como é que é o nome que eu coloquei aqui disso aqui? Kryptonita envenenada. Olha aí, de Nárnia por ordens do reinado do Gambá. Nárnia do Norte está avançado em folhas secas e imagens fornecidos pelo Homem de Ferro, que vão atribuir ao reino de Nárnia do Sul todas as acusações. Os ventos chegaram nessa madrugada para o alto escalão do Itamaraty. Escute isso. Onde toda semana tem que receber novos escândalos do reinado do Gambá. Se for tudo confirmado, Nárnia do Sul será apontada como cúmplice da Pérsia, inimigo real de Nárnia do Norte, com o propósito de ajudar que Nárnia do Norte e o povo das estrelas fossem eliminados do mapa narniano. O assunto no Itamaraty está sendo tratado com muita gravidade, o qual o reino gambalístico poderá sofrer punições políticas e econômicas, sem contar o próprio Gambá, que também poderá ser caçado pelo norte. Essa semana será delicada para o Itamaraty, já que o reinado quer também romper relações comerciais com o povo da Estrela. Um recado claro que também irá romper diplomaticamente com Nárnia do Norte. Em resumo, uma revelação grave vindo de fora pode abrir os portões do inferno para Nárnia do Sul. Dá uma olhada aí, irmão. Vento 2, chefe. Neste final de semana, a cúpula dos corvos recebeu ventos que os ratos organizados teriam ordens para meter um galo no Robin. Todos esses ventos chegaram na madrugada de sexta para sábado, por informantes de membros da Liga Extraordinária, da Terra da Pizza. Após uma reunião de Daniel, sexta-feira à tarde, com integrantes de moradores da terra da praia, da Terra da Pizza da praia, por espelhos. As ordens vieram de cima, a pedido de terceiros ligado aos pássaros, que tiveram outros ventos que o pai do Robin levou para Nárnia do Norte, folhas secas, áudios e vídeos obtidos por amigos inteligentes que trabalharam com o Robin durante anos. O assunto circula nos corredores do poder de forma seletiva e traz desconfianças de quem partiram as ordens. 12 dias antes do depoimento, Robin prometeu para amigos íntimos que iria acabar com toda essa farsa, de dentro e fora do reinado, e comunicou ao sanfoneiro sobre isso, que depois do fiasco do Macaco Negro, foi para o curso, e usaram outros argumentos para metê-lo no curso, que em seguida tiraram ele do curso, no mesmo dia, o que ninguém até hoje não havia entendido nada. A farsa, além de descoberta, pode trazer de fora outras revelações gravíssimas para o Macaco Negro e toda a cúpula do Partido dos Ratos, mostrando que seu testa de ferro, Daniel, opera assim nos bastidores. Mais um sobrevento da secretária. Chegou no Itamaraty que Nárnia do Norte está investigando sobre a kryptonita envenenada que foi roubada. Membros do reinado estão pressionando o Itamaraty, pois querem saber como ficarão as casas guardadoras de baldes de milho por causa do Magneto.
serão magnetizadas também? Nárnia do Norte afirma que Nárnia do Sul deu a criptonita envenenada para os persas. Há um vento de que as punições estão atrasadas por causa da criptonita envenenada, que deve trazer uma nuvem negra sobre todos os narnianos do Sul. O assunto é tão grave que o Itamaraty está temendo falar sobre isso com os narnianos do Norte. Aqui, disse a secretária, não se sabe mais o que fazer. A situação é gravíssima. Livraria Naaman. Um abraço pro povo de Encarnación no Paraguai. Deus les bendiga. Deus abençoe meus irmãos que estão aqui conosco, paraguaios. Deus abençoe vocês. Escute isso. Coruja curambeira. Chegou ao leste que parte dos pássaros que ficaram chateados com Robin por ter dado seus nomes recorreram aos ratos organizados por intermédio de terceiros. Dizem que a ordem veio do seu CEO e que isso não é apenas para calar o Robin, e sim para calar o seu pai que está em Nárnia do Norte. E acredite quem quiser, houve sinais nos corvais de que alguém abriria a gaiola para soltar os galos. Esse alto pássaro disse que arriscaria suas penas para afirmar que isso é verdade. Quem supostamente intermediou a ida do pai do Robin para Nárnia do Norte e o carregamento de todas as malas foi o sanfoneiro. Olha só como nada é coincidência. Meteram o sanfoneiro no curso e já tiraram. Esse pássaro de altíssima plumagem afirma que a ordem para tirá-lo do curso imediatamente veio de Nárnia do Norte, de alguém que deu uma dica para o sistema avisando que ficaria muito pior se o sanfoneiro ficasse no curso. E assim parece um bom senso soprou e arrancaram o sanfoneiro do curso. Alguém muito importante lá de fora passou um espelho e disse, abre aspas, a coisa tá muito feia para vocês aqui. Melhor é soltarem o sanfoneiro, fecha aspas. E o plano de dar o galo no Robin, então, foi abortado, porque essa decisão foi tomada com o sangue quente. A coruja disse que grandes macacos estão segurando as mãos da freira Guma. Mas que isso não vai ficar bom para ninguém. Joga na mão do STF. Você jogou na mão do STF, que hoje é o maior protetor da corrupção que já existiu no mundo, e ninguém vai ser condenado. Qual foi o caso? Como nós sabemos, tem deputados e senadores envolvidos nesse esquema. Quais são esses deputados e senadores? Até agora não publicaram nenhum nome. Porém, basta você olhar em quais deputados fizeram as emendas para barrar o decreto do Bolsonaro. Vou explicar rapidão. Em 2019, Bolsonaro emitiu um decreto para criar camadas de proteção aos velhinhos aposentados, onde você tinha que assegurar, certificar de que aqueles débitos haviam sido realmente autorizados pelos aposentados. E aí teve o decreto, me veio a esquerda e entrou em peso para colocar umas emendas para acabar com esse sistema de proteção. Esses deputados teriam ganhado alguma coisa? Nós sabemos que já teve reportagens mostrando que deputados estavam oferecendo informações, ganhando dinheiro, tinha até mesada, gente. Mesada de 50 mil reais por mês para deputados que ajudaram nesse esquema aí. Mas vamos lá. Primeiro, como que o governo fez para dar uma segurada no escândalo? Que a investigação sobre esse caso do INSS chegou ao Supremo Tribunal Federal. O que isso significa? Significa que ninguém vai ser preso. Significa que não vai ter busca e apreensão na casa de nenhum deputado, não vai ter rede social, nada. Significa que a coisa agora vai ser engavetada. E tá na mão do Dias Toffoli ainda. Os investigados é uma pessoa com prerrogativa de função, foro privilegiado, que a gente chama. E é essa conexão que essa investigação da Polícia Federal sinaliza agora, nesse momento. Que esse esquema está conectado com alguma autoridade, pode ser uma autoridade de alto poder, mas alguém que tem o chamado foro privilegiado. E isso exige que a investigação chegue ao Supremo Tribunal Federal. É por isso que eu sou favorável a acabar com o foro privilegiado. Deputados e senadores tinham que ser julgados pela justiça comum, lá na primeira instância, na minha opinião, e não no STF. Sabe por quê? O STF não vai prender ninguém, e se alguém estava envolvido nisso, eles vão usar justamente para ter controle sobre aquele deputado. Bom, dito isso, os deputados que participaram, que criaram emendas, tá, para facilitar o esquema que explodiu a corrupção do INSS, são esses aqui. Nós temos aqui Jacques Wagner, do PT, Jean Paul Prates, do PT, agora ele está no governo lá, acho que no Petrobras, Daniel Almeida, PCdoB, Humberto Costa,
do PT, Jandira Fegali, do PSOL, João Carlos Bacelar, do PL, olha, tem gente do PL aqui, hein? Marcon, PT, Otto Alencar, PSD, Patros Ananias, PT, aí vai, PT, PSD, PT. Rapaz do céu, olha que curioso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 desses aqui são só do PT. Tirando aqui que tem do PSB, PSOL, que é a mesma coisa, né? Agora o Jandira tá no PSDB também. PCdoB, desculpa. Aí vamos dar uma olhada. A Organização Suspeita de Fraudes no INSS fez emendas para a esquerda. O que aconteceu? A CONTAG, que foi uma das grandes beneficiárias desse esquema de corrupção, ela fabricou as emendas, ela ia lá, redigia as emendas é para serem incluídas na lei, para derrubar o decreto, tá? E facilitar a corrupção. E ela escolhia alguns deputados para que esses deputados apresentassem as emendas. Quais deputados eram esses? Aqui, ó. Então, o sindicato lá, o grupo que roubou pra caramba, fez o texto para facilitar o roubo, entregou para esses deputados e esses deputados apresentaram essas emendas. Faz sentido isso para você? Vamos lá. Aqui, ó. Ao menos 15 deputados e senadores apresentaram em 2019 emendas, propostas de alteração que teriam sido elaboradas pela CONTAG, a MP 871, que é a medida provisória do Bolsonaro que protegia os idosos, que visava combater fraudes do INSS. A CONTAG tem orientação ideológica de esquerda e relações próximas ao PT. Olha que gracinha. A CONTAG, que foi uma das que mais roubou, ela é do PT. Será que o Lula tem um outro irmão nessa CONTAG também? Bom, para resumir, a CPI do INSS tem que ouvir estas pessoas. Ouvir o irmão do Lula. Com certeza o irmão do Lula terá que ser convidado. O Carlos Lupe, do PDT. Vai ter muita gente graúda que vai ter que responder na CPI, na CPMI. E é por isso que o governo está 120% desesperado em pegar a presidência e a relatoria. O objetivo é mais do que claro, é tentar proteger o governo do que será o maior escândalo que eles já passaram. Um abraço. É urgente, é breaking news. O ministro Alexandre de Moraes acabou de prender o cliente do advogado que vazou as mensagens do Cid. Hamilton, como assim? Então o Mauro Cid, ele conversa com o advogado, aí o Mauro Cid tá violando o acordo e as ordens de Moraes, mas o Mauro Cid, que tinha que ser preso, não é preso. E aí o Moraes vai atrás de quem? Do advogado que falou com o Cid? Não. Vai atrás do cliente do advogado e prende ele por algo que foi o advogado que fez? Gente, isso é absolutamente surreal. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te trazer 3 coisas. Primeiro, essa notícia quentíssima. Em segundo lugar, quais foram os fundamentos da ordem do Moraes. E em terceiro lugar, para fechar, essa ordem é legal ou é ilegal? Bora então direto para o primeiro ponto com essa breaking news. Acompanha aí comigo. Do Falcão, e a decisão do ministro Alexandre de Moraes é a seguinte: para que Marcelo Câmara, que foi também um dos ajudantes de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, seja preso. Ele foi preso, então ele estava em liberdade condicional, usava a tornozeleira eletrônica e por essa decisão ele volta então a ser preso preventivamente por conta desse descumprimento das medidas protetivas que tinham sido impostas a ele. Então nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte, que a prisão ela foi determinada por conta do descumprimento de medida cautelar grave e risco à ordem pública, além da aplicação da lei penal. O ministro, ele instaura, então, um inquérito por conta de o advogado de Marcelo Câmara, Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, o ex-ajudante de ordens, Marcelo Costa Câmara, e ele disse que determina, então, esse inquérito por conta desses diálogos que vieram à tona, diálogos esses que aconteceram em um aplicativo de rede social, no caso o Instagram, e no entendimento do ministro Alexandre de Moraes, Marcelo Câmara, então, acabou saindo ali da linha que ele deveria seguir conforme a determinação da liberdade condicional a ele. Então, o ministro... Gente, ela só tá falando de coisas que quem fez foi o advogado, não o Marcelo Câmara, não o cliente. Prestou atenção nisso? Diz que se trata de uma suposta prática do crime de obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa. E o ministro determina, então, que sejam ouvidos o advogado Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz, além de Marcelo Costa Câmara. Mauro Cid, que é o delator, também deverá ser ouvido. E o ministro Alexandre de Moraes determinou, num prazo de 15 dias, que esse depoimento, então, seja novamente tomado. Então, é mais um depoimento de Mauro Cid dentro dessa questão. E o ministro diz que, efetivamente,
as condutas noticiadas indicam que o réu e o procurador tentam obter os dados sigilosos relativos ao acordo de colaboração premiada por meio de conversas realizadas pelo Instagram e por meio de contatos pessoais da Sociedade Hípica de Brasília, no período em que Marcelo Câmara estava preso. E o ministro segue dizendo que as denúncias são gravíssimas e as condutas noticiadas nos autos indicando, neste momento, a possível tentativa de obstrução da investigação por Marcelo Câmara e pelo seu advogado Luiz Eduardo Kuntes, que transbordou, segundo a decisão do ministro, ilicitamente das obrigações legais de advogado. Então... Gente, bora lá, vamos analisar isso aqui. Vamos agora para o segundo ponto, depois eu mostrar para vocês o que foi a notícia, vamos agora analisar quais são os fundamentos da decisão. Primeiro, o Moraes prendeu o cliente por conta de algo que não foi ele que fez, que foi o advogado dele que fez. Pelas informações aí da Globo News, a gente não tem nenhuma informação de qualquer conduta direta do Marcelo Câmara, mas sim do advogado dele. Ele sim, o advogado conversou com o Mauro Cid no Instagram. Em segundo lugar, Moraes mandou ainda abrir um novo inquérito para investigar tudo isso, incluindo o advogado Eduardo Kuntes. Em terceiro lugar, o Moraes ele diz que o crime seria o de obstrução de investigação, mas não explica que obstrução de investigação de fato que seria essa aí. E bora agora para o terceiro ponto que eu prometi para vocês, que é a minha análise jurídica disso aí. Gente, tá tudo errado, para tudo. Que país é esse? Que mundo é esse? Existe direito? Existe justiça? Existe lei e constituição? Em algum lugar do universo pode existir, mas aqui, em Banânia, seguramente não existe. Sabe por que tá tudo errado? Sabe o que mais me chamou a atenção nisso tudo? A PGR sumiu. Cadê a PGR nessa história? Perceberam que nem se fala de PGR? É a PGR quem tem que pedir uma prisão e a abertura de uma investigação. Por acaso a PGR pediu? Pode ter até pedido, mas eu não sei, porque nenhuma notícia está falando isso. É só Moraes manda, Moraes faz, Moraes isso, Moraes aquilo, Moraes manda prender, Moraes manda abrir inquérito, Moraes manda ouvir, não sei quem. É um absurdo, gente. Cadê a PGR nessa história? Tem que ter um pedido de prisão. Se essa decisão aí de mandar prender o Marcelo Câmara for uma decisão de ofício, ou seja, de iniciativa própria, sem o pedido da PGR, a gente tem uma ilegalidade gigantesca aí para começar. Segunda ilegalidade, juiz não manda abrir inquérito. Pelo amor de Deus, tenha misericórdia aqui de nós brasileiros. Quem pede a abertura de inquérito é a polícia ou o Ministério Público. Até quando a gente vai ter que continuar a ver esse tipo de coisa acontecer? E mais, o pior de tudo, a cereja do bolo. Como é que o cliente é preso pelo que o seu advogado fez? Eu te digo como. Para mim tá na cara qual foi a estratégia do ministro Alexandre de Moraes aqui. Ele mandou prender o cliente para punir o advogado. Simplesmente não existe nenhuma punição melhor, ou sendo mais exato, não existe nenhuma punição pior para esse advogado do que ver o seu cliente ser preso pelo STF e com o ministro colocando ainda a culpa do advogado. Percebam que não existe descrição aqui de nenhuma conduta do Marcelo Câmara, só do advogado Eduardo Kuntes, que falou com o Cid pelo Instagram ali, da esposa do Cid. Foi o advogado, mas o advogado não estava proibido de falar com o Cid. Quem estava proibido de falar era o cliente, não o advogado. O Cid é quem estava proibido de usar as redes sociais, de quebrar o sigilo do acordo, de falar com outros investigados. O advogado não estava. Mas ao mandar prender o Marcelo Câmara, Moraes está dando um duro golpe no advogado dele, que agora provavelmente vai ver todos os seus clientes simplesmente abandonarem ele, abandonarem o escritório, porque quem que vai querer ser defendido por um advogado criminal que faz o próprio cliente ser preso? E o advogado está sendo punido pelo quê, gente? Por ter atrapalhado a